Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defende um povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Os enfoques principais do programa de hoje. Lula se encontra com Vladimir Putin em jantar comemorativo em Moscou e diz que, graças a Deus, hoje temos a China. Garoto de 14 anos mata colega da mesma idade com tesouradas dentro de uma sala de aula. O mercado de carros novos no Brasil. Você vai ficar sabendo quais as marcas de automóveis mais vendidas no Brasil nos 4 primeiros meses desse ano. Carro onde estava o goleiro titular do Flamengo é metralhado no Rio de Janeiro. Blindagem do veículo evitou que o atleta fosse atingido. E mais, o rolo do INSS. A Advocacia Geral da União pede bloqueio de bens de 12 instituições que foram criadas apenas para roubar pensionistas e aposentados. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. Acompanhe o programa no celular, no rádio, no tablet, no computador, nas plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h04 agora. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Rádiosnet
A empresa conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição, ações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil 3341-3727. É só falar com Ari. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos. Área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Bem-vindo ao Nildo Haute Coiffure. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito. Espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. O Nildo Haute Coiffure, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Heron Marinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância e juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. Hora certa, Paulo Roberto. São 18 horas e 9 minutos na Paraíba. Precisamente 6:09 agora. Alô, minhas amigas, alô, meus amigos, saudações sinceras a todos, espero que estejam bem. Aqui estamos reunidos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora vamos ao nosso bate-papo, às nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas.
Para você que é curioso, o dia de ontem foi dia 7 de maio, nós tivemos a maior audiência do ano pelo Radiosnet. Muito legal, muito bacana, muito reconfortante, como diz um amigo meu. Significa que os amigos e amigas estão passando a forma nova de ouvir rádio para outras pessoas. E essas pessoas começam a ouvir, gostam, e não é só para escutar esse programa aqui, não. É para ter acesso a 100 mil emissoras de rádio do mundo todo. 100 mil. Nós vamos morrer e não teremos condições de ouvir todas elas. Mas você escolhe aquelas que têm uma programação que lhe agrada, que lhe interessa. E na hora em que a gente descobre isso no celular, é uma maravilha para quem gosta de rádio, como eu, por exemplo, e muitos de vocês. Você não deixa mais de ouvir. Você vai descobrir alguma rádio boa no Espírito Santo, uma no Rio Grande do Sul, uma no Amazonas, uma na Inglaterra, outra em Cuba, e assim vai. É uma maravilha. É como a gente lá atrás, há 20, 30, 40 anos, quando comprava um radinho de pilha e ficava ligando o bicho, rodando de um lado para outro, puxando a antena para tentar escutar emissoras de fora. E hoje era um chiado danado, a fluorescente dava interferência, quando ligava um liquidificador ninguém escutava nada, e aqui no celular é diferente, é som limpo, claro, cristalino, estereofônico. Ligou, sintonizou, botou na memória, fez uma lista de favoritos, você vai ter as emissoras do mundo todo aí na palma da sua mão. É uma maravilha. Então, obrigado a todos que escutam a Camisa 10 na sua programação musical e também no nosso encontro de todos os dias às 18 horas. Áurea Ramos está aqui pelo Facebook, Marcelo Robson Vitorino, Luciano Guedes também. São muitas as pessoas que começam a se manifestar. Meu amigo Heraldo, no Rio de Janeiro. Olha só, daqui a pouco vou fazer uma abordagem aí sobre o Rio. Assis no Santa Bárbara, Roberto Valentim, Adriano em Esperança, grandes amigos de Remígio, como Cicinho da Eletrônica, Neto de Jaci, o Teixeira, Barra de Santa Rosa, com o ex-prefeito Fabinho e o Sargento Nogueira, Bebeto Medeiros Marajó, Valdec Nóbrega, Marcos Farias em Esperança, Fefé Cavalcante, Emanuel Erivan, Marcos Soares, no Rio de Janeiro. Boa noite, Marcos. Nós estamos aqui sentidos, mais uma vez, com a perda de um amigo, e nunca diga perca, que está errado. Tem muita gente boa, muita gente, inclusive letrada, que fala dessa forma. Quando você perder alguma coisa ou perder alguém, não diga perca, diga perda. Vem de perder, é o verbo perder. Eu perdi, então houve uma perda. Hoje nós, aqui de Campina Grande, 7 de maio, que na realidade foi ontem, o amigo... Minha gente, o Dilson de Campos era irmão de Humberto de Campos. Também trabalhou na Rádio Borborema. Não como locutor, mas como operador de som. Na época era assim que se chamava quem ficava nos controles, operador de som ou controlista, e depois virou sonoplasta. O Dilson de Campos deixou a Rádio Borborema e foi trabalhar na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, que era aqui em Bodocongó, que depois virou o UFCG. O Dilson tinha nascido no ano de 1949. Faleceu ontem, segundo as informações que eu recebi. Na nota que o pessoal me mandou, está escrito que o velório seria a partir das 17h30 no Campo Santo Parque da Paz. Eu acredito que isso tenha sido ontem, porque o falecimento, conforme a nota, foi no dia 7. Eu só tomei conhecimento hoje e senti a falta do amigo, a partida, porque era um cara legal, bacana, não fazia mal a ninguém, não tinha a mesma popularidade do irmão famoso, Humberto de Campos, mas sempre que a gente se encontrava era uma festa tratável, brincalhão, risonho, gente fina. Perdemos mais um amigo que
cumpriu sua missão aqui na Terra e foi embora para, como alguns dizem, a melhor. O Dilson de Campos, saudade. São 6h16. Quando eu converso com os colegas de imprensa que são dessas gerações novas, os noviços, os debutantes, os calouros, como a gente diz, os focas, como se dizia antigamente nas redações, eu costumo dizer para eles que um dos papéis da imprensa é o de questionar. Imprensa, jornalismo feito com seriedade, tem também o papel de questionar. Como é que isso acontece? É você receber uma informação de alguém e procurar saber se aquilo é verdadeiro, checar. Porque há pessoas que são inteligentes que partem da seguinte ideia, do seguinte raciocínio: eu chego na imprensa e digo isso, e a imprensa espalha, e todo mundo passa a acreditar, a partir da própria imprensa. Por quê? Porque a maioria não questiona. Então, um repórter muitas vezes é convocado para uma entrevista coletiva, ele chega lá, bota o microfone na boca da autoridade, do entrevistado, do político, seja lá de quem for. A pessoa diz o que quer, e o sujeito escuta e faz aquelas perguntazinhas chamadas de feijão com arroz e não questionam nada. Antes não era assim. Antes a gente aprendia que o bom jornalista, o bom repórter deveria questionar, suspeitar de determinadas declarações. Por quê? Porque é também papel do comunicador, principalmente de quem se diz jornalista, ter conhecimentos gerais. Você necessita ter noção das coisas, para que quando alguém se dirige a você fazendo abordagens falsas sobre um determinado assunto, você perceba e questione: opa, doutor, isso aí não, isso aí é assim. Alguém lhe passou a informação errada, para você não chamar o sujeito de mentiroso, que ele, na maioria das vezes, está mentindo. Aí você diz: olha, devem ter passado a informação errada para o senhor, para a vossa excelência, seja lá como for o tratamento. Agora, questione. Você vai demonstrar capacidade, vai demonstrar conhecimento. Estou fazendo esse arrodeio todo e espero que vocês acompanhem o raciocínio comigo para a gente chegar onde eu quero. Todas as vezes, quem ouve esse programa é testemunha. Todas as vezes que divulgam a presença de um público em determinado local, em determinado lugar, de um evento, de uma festa, de uma coisa qualquer, eu aqui questiono. Por quê? Porque eu sei fazer conta, eu aprendi a fazer conta, eu aprendi a fazer cálculo, equações, as 4 operações, multiplicação, divisão, adição e subtração. Quem sabe fazer isso, quando alguns números são apresentados, a primeira coisa que a pessoa faz é questionar. Uma vez disseram que numa determinada noite tinha 200 mil pessoas no Parque do Povo. Eu não sei se vocês lembram disso. E nem vou lembrar agora em que governo foi, quem era o prefeito da época. Mas disseram que tinha 200 mil pessoas no Parque do Povo. No outro dia eu fui, e até hoje sou, o único jornalista desta terra, de Teodósio de Oliveira Ledo, que questionou. Não cabem 200 mil pessoas no Parque do Povo. Ave Maria, teve gente que ficou me olhando de cara feia, e olha até hoje. Por quê? Porque quem diz isso pensa, imagina que a população inteira é burra e que a imprensa toda é analfabeta e que vai aceitar aquilo e que vai divulgar como sendo a mais cristalina verdade. Aí hoje eu estava aqui no meu trabalho, mexendo em computadores, olhando uma coisa, olhando outra, é o meu trabalho, é o meu papel. A professora Gina Márcia, que sempre me dá a honra da audiência neste programa, ela viu uma matéria que foi feita pela revista Veja.
Você pode questionar aí. E a revista Veja ainda existe? Existe em sua versão eletrônica. Eu acho que não existe mais a revista impressa para vender nas bancas, mas tem a versão eletrônica. E a professora encontrou essa matéria da revista Veja e imediatamente passou para mim. Aí disse: lembrei de você. O que foi que a Veja publicou? A Veja publicou algo que eu já havia dito aqui neste programa. Que foi? Que é impossível você colocar 2,5 milhões de pessoas lá em Copacabana, num Réveillon ou num show como aquele que teve no último sábado. Quem sabe fazer conta, Maria Aparecida, que deve ser a galega lá do Bodocongó, sabe que isso é impossível. Todo ano no Réveillon, os caras divulgam que tinham 2 milhões de pessoas. Cabe nenhum, não cabe nem 1 milhão, sabia? Então, a Veja trouxe o seguinte, vou ler a matéria para vocês. A Prefeitura do Rio de Janeiro vinha divulgando que esperava 1.600.000 pessoas no show de Lady Gaga em Copacabana sábado passado. A mesma estimativa de público que foi feita no ano passado, quando Madonna fez um show no mesmo local. No final do show de Lady Gaga, sábado passado, Araújo Neto, a Prefeitura do Rio de Janeiro disse que tinham 2.100.000 pessoas. 2.100.000 pessoas. Teve a emissora de rádio do Rio que divulgou 2,5 milhões. Vamos dizer logo 2,5 milhões, que essa cambada é toda burra mesmo, não sabe nada. Aí chegaram os especialistas e disseram o seguinte: é humanamente impossível você colocar essa gente toda em Copacabana. A professora e pesquisadora em turismo da Universidade de São Paulo, Mariana Adrigue, disse que o show foi monitorado com drone, aquele equipamento eletrônico que fica voando lá, vocês sabem. E esse número supera, quando disseram 2.100.000 pessoas, supera em 8 vezes a capacidade do lugar. De acordo com um estudo recente do Instituto Datafolha, Copacabana pode, no máximo, reunir 1.200.000 pessoas. Porque mesmo com a grande extensão da praia, que é cerca de 4,5 km, as barreiras físicas, a densidade das pessoas, a estrutura de palco, tudo aquilo que tem por ali, permitiria que mais ou menos 1 milhão de pessoas pudessem ficar no local. Os números divulgados pela Prefeitura do Rio, preste bem atenção, 2.100.000 pessoas, comportariam, seria preciso colocar 18 pessoas por metro quadrado para que você tivesse 2,5 milhões de pessoas. 1 metro quadrado, se você não sabe o que é um quadradinho, 1 metro, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Cabe 18 pessoas ali, mas não tem como você botar 18 pessoas. Os cálculos internacionais das polícias do mundo todo e dos bombeiros é de que num lugar onde esteja apinhado de gente, como a gente fala, você coloca 4 pessoas por metro quadrado. Já vai ficar ruim. Já vai ficar um encostado no outro. Mas vamos dizer que você botar 5 ou 6 pessoas por metro quadrado, aí ficava um sarrando o outro, como a gente dizia antigamente. Se você falar em sarro hoje para essa meninada, tenho certeza que a maioria não sabe o que é. Meu amigo professor Mário Araújo Filho também está aqui pelo Facebook. Então, 6 pessoas, elas vão ficar se roçando, uma colada na outra. Se for uma menina bonita, cheirosa, reborculosa e com patrimônio desenvolvido, até que dá para você ficar encostado. Aí você imagina 6 homens, 6 rapazes, 6 machos num metro quadrado para ver Lady Gaga. Então, se você botasse 6, que já ficaria muito ruim, ninguém podia nem respirar, você ia ter umas 700.000 pessoas, alguma coisa assim. É divulgar 2.100.000. Tinha que ter 18 por metro quadrado. Ou seja, é fisicamente impossível. Impossível. Então, números exagerados. A revista Veja fez uma matéria mostrando isso, que eu já sei, há muito tempo.
Mas o que leva à divulgação desses números exorbitantes? Pergunta a revista. Na opinião dessa professora da USP, trata-se de um recurso político para não desmerecer um show e atrair patrocinadores, já que outras apresentações anteriores foram divulgadas dessa forma. O show de Rod Stewart, por exemplo, lá em 2023, teria reunido 3,5 milhões de pessoas. Não tem a menor chance de caber, não cabe um terço disso aí. É brincadeira, né? Então, quando você ouvir assim, 80 mil pessoas no Parque do Povo, não tem, não cabe. Porque no dia que eu suspeitei desse negócio de 200 mil pessoas, eu fui atrás do pastor Eude Faber, que faz o Consciência Cristã todo ano. Pastor não mente, mente? Se mentir é pecado, vai para o INFA. Pastor, qual é a área completa do Parque do Povo? De cima da Lino Gomes até lá embaixo, na João Moura. Está aqui, Paulo, a área é essa aqui. Aí você tem que descontar pirâmide, tem que descontar palco, tem que descontar camarotes, pavilhões, barracas, quiosques, tudo aquilo. Desconte tudo. Vai ficar quanto de área? Tanto. Então agora bota 4 pessoas por metro quadrado. Pronto. Aí você vai saber, no máximo, se estiver lotado, quantas pessoas vão caber ali. Então eu quero agradecer aqui a professora Gina Márcia, que mandou essa matéria da revista Veja, o que só veio comprovar o que Paulinho Roberto já sabe há muito tempo. O pessoal superdimensiona, que é para arranjar patrocínio e valorizar a festa. Exagere, mas não exagere muito não, porque aí também dá na cara. O meu amigo Aloysio 10 anos está dizendo aqui, sarrando, muita gente não vai saber o que é. E se disser que está tirando bundão, ah Maria, que expressão horrorosa. O que danado é tirando bundão, hein, Araújo Neto? Informa. Professor Luiz de Souza, professor Luizinho, está conversando aqui também, deixa eu ver o que é que ele manda dizer. Para reflexão, por que é tão difícil falar a verdade? E eu sei lá, tem gente que vive mentindo de manhã, de tarde e de noite. E há uns que mentem tanto que eles próprios passam a acreditar nas suas mentiras. É ou não é? Você conhece gente assim. Se eu conheço, o que é que você não conhece? Arthur Vieira, boa noite. Boa noite, João Alcântara, hoje está nas Malvinas. E o amigo dele, o Marcão, encontra-se na Conceição, também acompanhando o programa. Antônio Ferreira, Irailson de Freitas, já na escuta. Juscelino Salles, Adriano Carlos, em José Pinheiro. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma feliz noite. Paulo Roberto, como é que eu calculo a metragem de um ambiente? Meu amigo, multiplique a largura pelo comprimento. Pronto. O quarto onde você dorme, você mede a largura e o comprimento. Multiplique um pelo outro. Eu, por exemplo, estou aqui num ambiente que tem 6 por 3. 6 metros de comprimento, não é comprimento. Comprimento é apertar a mão, é alô, bom dia. Tem gente que confunde, né? Fulano passou ali e fez isso, quando o sentido da palavra é outro. Então você pega, no meu caso aqui, 3 vezes 6, 18 metros quadrados, a área onde eu estou nesse instante. Então se o seu quarto for 3 por 4, serão 12 metros quadrados. 1 metro quadrado é um quadradinho de 1 por 1 por 1 por 1. Faça, risca aí no chão. Aí chama mais 3 pessoas de sua casa e bota dentro desse quadradinho. Já vai ficar ruim. Um respirando em cima do outro. Você imagine se botar 6 e se botar 18, como a Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou. Como a população brasileira é analfabeta, a maioria não sabe fazer uma operação de multiplicação, não sabe o que é 1 metro quadrado. Tem gente que não sabe porque não teve oportunidade de estudar, outros não sabem porque não se interessam mesmo, outros não sabem porque alguns professores não sabem o que é isso também, nem sabem passar. Aí tudo que sai do rádio, sai na imprensa, o que ouve, aí vão acreditando. Tá bom, acreditem, se quiserem.
Alô, Branco Miguel, em Cassina de Dentro, no Papa. Mas, meu amigo, tem cada pergunta aqui, tem cada afirmação sobre o novo Papa. Falaram em Papa demais. Papa americano. Eu, se tivesse apostado, apostaria no Papa italiano, Pietro Parolin. Mas, outra vez, aparece um nome que ninguém apostava. Eu, sinceramente, se alguém vier me dizer agora que acreditava que o Papa fosse um americano, eu vou dizer que é mentira. Não escutei em nenhuma estação de televisão, em nenhuma emissora de rádio, ninguém vaticanista, gente que escreveu livro sobre o Vaticano, entendeu? Beata de igreja, ninguém dizia que o Papa seria um americano. Foi surprise, como dizia Juarez Amaral. Agora eu quero saber como vai ser a relação dele, do Leão 14, com Donald Trump. Aí eu quero saber. Essa coisa de, minha gente, aqui eu não vou adentrar em detalhes que não interessam para ninguém, de jeito nenhum, entendeu? Eu quero dizer apenas uma coisa. Quando um de nós, quando uma pessoa, qualquer que seja ela, resolve estudar religiosidade, religiões, igrejas, tendências, entendeu? Denominações, esse negócio todo, quando você se aprofunda nisso aí e sabe como é que funciona, aí você começa a ter uma visão diferente daquela que você possuía, entendeu? Não vou entrar em detalhes aqui, para não ferir susceptibilidades. Agora, quem se aproxima muito, quem passa a conviver, quem passa a participar, aí começa a ter uma visão diferente. Leão 14, por quê? Porque ele escolheu. O outro Papa era Mário Jorge Bergoglio, acredito. Escolheu ser chamado de Chico. Francisco foi. Esse agora, o nome dele é Robert. Aí ele disse, eu quero ser o Papa Leão. Papa Leão. Aí qual foi o último leão que teve? Foi o 13. Então eu sou o Leão 14. Acabou a história. O escolhido é quem escolhe o nome como quer ser chamado. Acabou a história. Vá se acostumando. Muita gente vai continuar dizendo o Papa Francisco, é o Papa Leão. Os torcedores do Esporte do Recife devem estar achando bom, que é o Papa Leão da Ilha. Não é assim? É. O Leão da Metro. Lembra do Leão da Metro, quando ia começar o filme? Meu amigo, o leão dava um rugido, que o Cine Capitólio balançava todinho. E tinha Condor Filmes, que era um pássaro, um condor. O condor aparecia lá pousado num galho de pau, era em cima de uma montanha. E a turma que assistia o filme ficava tangendo o condor, sabia que ele vai... Aí daqui a pouco o condor levantava voo, era uma zorra dentro do cinema. Meu amigo João Luiz, bombeiro militar, está escutando o programa como sempre. Gosta do moído, né? João Luiz está em casa, ouvindo o programa. Está no Ingá ou está no sítio Gaspar, lá de Mogeiro? Olha aqui o que a Neuza está mandando. Paulo Roberto, uma vez eu estava no Espásio e disseram que tinha 20 mil pessoas dentro do Espásio. Cabe? Cabe não, minha filha. Cabe não, viu? Olha aqui, a Araújo Neto está lembrando uma coisa que também é todo ano divulgada. João Pessoa tem perto de 1 milhão de habitantes. Tem o dobro da população de Campinas, 900 mil, pronto, arredondo. Aí, né? Aí depois o cara diz assim, o bloco das muriçocas do Miramar tinha 500 mil pessoas. Quantas, homem? 500 mil pessoas.
Na Epitácio Pessoa, se você somar Epitácio Pessoa lá debaixo da beira da praia, do Busto de Tamandaré, até aqui na Lagoa, onde ela começa ali perto da Lagoa, uma igreja presbiteriana que tem, descontar o canteiro, descontar as árvores, descontar alguma coisa que tem, você não coloca ali 200 mil pessoas. Aí a turma divulga logo 500, que é para valorizar o bloco. Todo mundo começa a dizer isso. Aí quando vai atrás de uma cervejaria para patrocinar, quando vai atrás de uma marca dessa de bebida, tal, uísque, diz, olha, 500 mil pessoas vão ver a sua marca. Aí ninguém contesta, o cara vai dizendo. Aí no outro ano faz uma reunião, diz, ei, como é agora? Aí alguém diz assim, não rapaz, o ano passado a gente disse que eram 500, agora vamos dizer que são 700 mil. Vamos dizer. Aí espalha e vão dizendo, né? E você vai acreditando. Como diz o cara naquele programa, acredite se quiser. João Luiz confirma que está no sítio Gaspar, o Pedro Souza está aqui no bairro do Catolé. O professor Walter Carneiro escreve, um sujeito entrou num cinema e não tinha como sentar. Aí inventou uma mentira, dizendo que tinha uma baleia no aquário lá fora do cinema. Todo mundo correu para ver o fenômeno. Aí o sujeito escolheu o melhor lugar e sentou. Depois de um tempo, ninguém voltou para dentro do cinema. Então o sujeito é o tipo do mentiroso que acredita na sua própria mentira. Porque quando ele conta para você uma coisa que é mentira, aí às vezes ele esquece que contou daquele jeito. Mais tarde, amanhã, depois, alguns dias para frente, ele vai lhe contar a mesma história, mas já conta diferente. Por quê? Porque aquela primeira ele tinha inventado. Aqui ele vai inventar de novo. Aí já, entendeu? É uma forma também de esse novo, algumas pás daquelas torres eólicas para bloquear a estrada. Paulo, será que é possível contar as pessoas numa portaria para saber mesmo? Não, eles contam, mas divulgam mais, entendeu? Supervalorizam. Aqui no Pacto do Povo tem roleta. Tem roleta. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, é que os bombeiros passaram a controlar. Olha, só cabem tantas mil pessoas. Por quê? Porque tem tantas saídas de emergência, aquilo tudo. A roleta, meu amigo, você altera. Isso é como pesagem de lixo. Tem um show daqueles de sábado em Copacabana, aí no outro dia a prefeitura diz, a prefeitura do Rio de Janeiro retirou 700 mil toneladas de lixo. Quem danado vai pesar esse lixo? Diga. Aí paga, eu estou dando um exemplo aqui hipotético, viu? Não estou dizendo que é isso não. Mas normalmente exageram. Só que aquilo também serve para você pagar a empresa que coleta o lixo de acordo com aqueles números que foram inventados. Porque muitas vezes também tem o rachide, entenderam? Rapaz, quantas toneladas de lixo você recolheu aí? Eu recolhi 80, bota 300. O lixo fede, o lixo é imundo, o lixo é uma coisa que ninguém quer estar perto. Aí quem danado, qual é o fiscal que vai sair para ir pesar? Hein? Um promotor de justiça pesando o lixo. Vocês já viram? Ah não, mas tem um fiscal, tem um fiscal contando quantos caminhões entraram. Cada caminhão leva 20 toneladas, aí cada um que chega na pranchetazinha ele vai anotando. Sim, e o cara não subornou o fiscal, não. É bem difícil, né, aqui no Brasil, você subornar um fiscal para botar na prancheta o que você queira que ele coloque. Menino, vai tomar bombom da boca de outro, da minha não. São 6h40. Paulo Roberto, eu vi você hoje no São José, perto do Hospital Universitário Alcides Carneiro. É verdade. Passei ali hoje somente 2 vezes. É correria, Major. Eu trabalho o dia todo. Paulo Roberto fala do bingo lá do Açude Velho, onde teu pai se machucou. Que essa já é velha. Fizeram um bingo ali em frente ao São Vicente de Paulo. É outra coisa aqui em Campinas também engraçada. Tá o nome bem grande lá na frente. Instituto
São Vicente de Paulo Macho. Aí tem autoridade aqui da cidade que diz assim: eu estava lá no São Vicente de Paula. Aí quando diz a mim, eu digo: onde é esse São Vicente de Paula? Não é lá no Açude, não, ali não tem isso não. Hoje, tu não é de Campina, não? Meu amigo, ali tem um nome bem grande escrito na frente: São Vicente de Paulo Roberto. Não é de Paula Roberta, não. O cara fica com raiva de mim, acha ruim. Aí tinha um bingo ali, papai foi marcar, e lá para as tantas o povo chamando o bingo, aquele gente para burro. Aí disseram: lá vem o trem. Correu todo mundo. Um bocado de gente se machucou, gente quebrou perna, gente foi pisoteada. Meu pai chegou em casa todo machucado, todo arranhado e perdeu os óculos. Chegou feito o cego mingau, se escorando assim na parede sem ver nada. Quando tirava os óculos não via nada para perto. Aí complicou geral. Lá vem o trem, num lugar onde não tinha trilho. Mas só o fato de dizer lá vem o trem, a multidão saiu em disparada. Olha, houve um tempo aqui em Campinas, para a gente encerrar esse assunto, né, porque tem tanta coisa aqui para a gente pensar, discutir, debater. Houve um tempo aqui em Campina Grande que, quando eu estava trabalhando toda quarta, domingo, sábado no futebol, chegava no Amigão, ia para a cabine da Rádio Caturitel, da Borborema, na época, trabalhando com Beto Campos, com Chico de Assis, eu olhava o público assim do Amigão, sabe? Você estando nas cabines de imprensa, você vê a geral lá do outro lado, à sua frente, e a principal está aqui do seu lado. Aí a gente dizia: a gente do rádio, fora do ar, sabe? Algum colega dizia: Paulo, qual é o público de hoje? Faltando assim 10 minutos para o jogo começar, eu dizia: rapaz, pelo que está aqui até agora, 12 mil pessoas. Era em cima, a gente tinha uma base, entendeu? Que a diferença era pequena. Na época, nos tempos em que se divulgava o público oficial e a renda oficial. Depois deixaram de divulgar isso, começaram a maquiar. Teve dirigente que roubou muito, não foram todos, teve muita gente, e tem muita gente direita, correta, honesta no futebol, mas tem muito bandido que entra nos clubes para roubar, para tirar dinheiro. Aí começaram a maquiar renda, maquiar público, sacanear, e ninguém tem mais noção. Hoje, quando tem um público de 3 mil pessoas no Amigão, é uma festa. Ave Maria, 3 mil pessoas. Meu amigo, a gente botava 30 mil. Eu lembro de um domingo de Micarande, Renato Cunha Lima, o doido, meu amigo Renato: vamos fazer um 13 Campinense no dia do domingo de Micaranda. Renato, não dá certo. Dá, vamos fazer. Botamos 25 mil pessoas no Amigão, num 13 Campinense, num domingo de Micaranda. Bel do chiclete com banana, com aquele molambo fedorento na cabeça, para lá e para cá em cima de um trio. Aí o pessoal foi para o bloco depois do jogo. 25 mil pessoas no Amigão, pagantes. Aí hoje 2.500, 3.000, é foguetão, vamos soltar foguetão. Os tempos realmente são outros. São 18 horas com mais 44 minutos na Paraíba, 6h44 agora. Paulo, é tudo mentira. Caixa de fósforo não tem a quantidade que marca. Papel higiênico não tem o tamanho que marca na embalagem. Palito de dente também não. Aqui no Brasil, ô Antônio Clemente, tudo é feito para roubar. Tudo é feito para roubar a população aqui neste país. E ninguém vai dar jeito nisso não. É cultural. Aqui, infelizmente, é desse jeito. É dessa forma, é dessa maneira. Roberto, às vezes a gente sabe de um fato e conta a história, mas com o tempo a memória vai falhando e pode ser que a gente conte diferente, sim. Mas aí seria uma diferença pequena. Você pode não lembrar da cor de uma coisa, você pode não lembrar do nome da rua onde aquele fato aconteceu, mas o principal de qualquer acontecimento você vai lembrar. As pessoas que estavam,
entendeu? O grosso você vai lembrar. O detalhe, o varejo, aí sim, muitas vezes a memória com uma certa idade pode, vai e deve começar a falhar. Agora eu me refiro ao fato do sujeito contar a história dizendo que foi em Soledade, aí depois ele disse que foi em Cochichola, fica parecendo com aquele repórter policial. Quando vai dar uma notícia, ele diz: 2 pessoas foram presas em Soledade, e aí daqui a pouco, perdão, foi Soledade não, foi Queimadas, bem longe da outra cidade. Aí começa a contar, depois diz: não foi em Soledade nem Queimadas, foi em João Pessoa. Aí deixa todo mundo doido, entendeu? O que não pode acontecer é isso. É como Batista. Batista era um rapaz que trabalhava comigo, gente boa. Trabalhamos juntos bem uns 20 anos. Aí eu chegava na loja de manhã, antes do horário de abrir a loja, eu ficava dentro do carro. O garoto vinha entregando os jornais e deixava comigo os jornais ali no carro. Era Diário da Borborema, o Norte, o Jornal da Paraíba. Na época tinha a Gazeta do Sertão, aqui tudo. E eu ficava lendo os jornais, o rádio ligado ali baixinho e lendo para ficar atualizado com as notícias. Não existia internet como hoje. E pelo espelho retrovisor eu via quando o Batista, que trabalhava comigo, vinha. Lá vinha o Batista na bicicleta, já vinha para a lateral do carro, já entregava aqui a chave da loja, ele ia abrindo lá, organizando, tirando os ferros das portas e tal, que era para começar o expediente. Aí um dia eu estou ali, aí lá vem Batista. E fiquei olhando, já fui separando aqui a chave para entregar para ele. Aí Batista passou direto. Ô gente, onde é que ele vai? Mas ainda faltavam uns 15 minutos para a hora de começar a funcionar. Vou ficar olhando para onde é que ele vai. Se era lá na rua João Pessoa, o Batista passou, já ia lá em frente a Catuité, e olhando, danado ele vai uma hora dessa. E ele olhou assim para cima, parou a bicicleta, olhou para cima, olhou de lado, olhou para trás, aí voltou. E olhando, danado ele foi até ali. Aí quando foi chegando perto de mim, já vinha rindo, né? Ele viu a voada que deu. Ele esqueceu onde trabalhava, passou direto, ia distraído. Aí quando chegou, disse: o que foi que houve? Ele disse: passei direto, eu errei o lugar da loja. Eu disse: tá bom. Meu amigo Robson Borracha. Robson trabalhava com a gente lá na Rádio Borborema, um excelente operador de som, um excelente sonoplasta, gente boa, meu amigo até hoje. Aí Robson depois foi trabalhar na TV Paraíba. Ele fazia o sistema de som do JPB. Carlinhos Siqueira faz 7 horas da noite. Era ele que fazia a parte de som. Fechar o microfone, abrir o microfone, volume do microfone, aquelas coisas todas. Era ele, na mesa de som. Mesma coisa que ele fazia na rádio com a gente, ele foi fazer na televisão. Aí quando foi um dia, errou. Enganchou lá alguma coisa e acho que não abriu o microfone. E Ave Maria, emissora afiliada da Globo. Acontecendo uma falha dessa, você já sabe, né? 300 reuniões no outro dia para ver o que foi que houve, quem falhou, onde falhou, não pode falhar, aqui é Globo, Ave Maria, o padrão Globo e tal. Eu sei que Robson, ele próprio me contou. O negócio foi tão sério que uma chefe lá de João Pessoa, da TV de Cabo Branco, que mandava nas 2 televisões, veio para cá para participar de uma reunião. E ele foi chamado, naturalmente, para explicar o que é que tinha acontecido. Ele disse que lá para as tantas na reunião, aí a mulher olhou para ele, essa chefe lá que eu não sei o nome, aí disse: você trabalha aqui há quanto tempo? Tanto tempo. Só faz isso? Só faço isso. E ainda errou? Não pode. Você tem o resto do dia todinho para pensar, para fazer outras coisas. Agora aqui na hora do trabalho tem que estar concentrado. E você só faz isso e ainda errou. Eu acho que foi nessa oportunidade, não lembro bem, que demitiram o Robson por isso, por uma distração. Se distraiu, falhou, não pode. Você imagina um piloto de avião se distraindo, hein? Um comandante de um navio. A pessoa pode dizer: mas eu não trabalho em avião, não trabalho em navio. Mas você tem que encarar a sua profissão, a sua atividade, do jeito que um piloto de avião encara dele. Falhou ali, vai matar um monte de gente. Ele próprio pode ser o primeiro a morrer. Que o piloto está lá na frente do avião, se bate numa montanha, num prédio, ele é o primeiro que vai. Entenderam? Então é preciso que a gente esteja, cada um de nós, ligado na sua atividade para
evitar essas coisitas. O presidente brasileiro Lula da Silva jantou com Vladimir Putin. Manda chuva da rosa. Putin é cabra bom, viu? Pensa no menino bacana, filé. Tem fotografias colocadas aqui pela assessoria de Lula, Lula com Janja e Vladimir Putin com a esposa dele. Agora, curioso, a namorada de Putin é mais bonita do que a esposa. Eu já vi as fotos da namorada dele. Ou seja, a Alfa 2 é muito mais bonita do que a Alfa 1. Entenderam? Eu não sei quantas alfas ele tem, mas tem um bocado. Aqui eu estou vendo que a primeira dama não é feia, mas a outra é mais bonita, vocês entenderam? Não existe mulher feia não, toda mulher é bonita, umas mais, outras menos. O que eu quero dizer é que aqui está na foto com Vladimir Putin, na mesma mesa com Janja e Lula, ela não é tão bonita quanto a outra que eu vi, a namorada. O que é que eles devem ter conversado, hein? Imagine Lula conversando com Vladimir Putin. Companheiro Putin, eu tô puto da vida com Donald Trump e tal. Deve rolar um papo mais ou menos assim, né? Aloysio 10 anos, fica quieto aí, Aloysio. Deixa esse negócio pra lá, que está uma confusão danada, viu? Meu amigo Pedro Souza, Paulo, e o botijão de gás tem 13 quilos, eu sei lá. Quem danado vai conferir aquilo? Primeiro, a gente não sabe o peso do botijão vazio. Quando secar um botijão na sua casa, pese. Você vai pesar, anote o peso dele vazio. Estava cozinhando aqui o cará, o cuscuz, a macaxeira, aí secou, pese, anote no papel. Quando você receber o botijão novo, você tem que ter um peso que seja aquele do botijão vazio mais 13 quilos. Se não tiver, você está sendo roubado. Eu não duvido nada que venha menos. Que a ordem aqui no Brasil é roubar. Tem que roubar. Se não roubar, o cara não está feliz de jeito nenhum. O outro escreveu aqui: ei, esse Papa é tio de um colega teu da rádio. Aí eu perguntei: qual é o colega? É Edil Francis. É porque o Papa é Robert Francis, o nome dele. A ver que ele é tio de Edil Francis, eu não duvido nada. Mas o Francis de Edil, eu acho que vem de Francileno. Aí o pessoal chama Francis, mas o Papa não, esse novo Papa Leão XIV, ele é o Robert Francis mesmo. Ele é de Chicago, lá nos Estados Unidos. Pois bem, aí teve uma declaração de Lula, minha gente, hoje lá na Rússia. A Rússia está 6 horas na nossa frente. Então aqui agora nós vamos chegando às 7 horas, ponha mais 6 na frente, vai para 1 da manhã. Então lá é 00:54 agora. Quando eles estavam jantando, aqui era 1 hora da tarde. Mais 6 na frente, 7 da noite, 7:30, foi a hora do jantar. Aí Lula deu uma declaração a uma revista americana que eu achei interessante. Ele disse o seguinte: enalteço o avanço econômico e tecnológico da China. Lula disse que não aceita uma nova guerra fria dos chineses com os Estados Unidos. E é ele que aceita ou não aceita? Não estou entendendo muito isso aqui não. Aí disse mais o quê? Falou a revista The New Yorker, é o nome da revista. Não é York, a cidade, é Yorker. Precisamos dizer, graças a Deus que temos a China. Graças a Deus a China existe. Do ponto de vista tecnológico, a China é muito avançada e pode competir no mundo da tecnologia, da inteligência artificial, dando-nos uma alternativa para esse debate. Lula disse também que a animosidade das potências ocidentais para com a China se deve aos ganhos de mercado daquele país asiático no cenário internacional.
o presidente brasileiro citou Ronald Reagan e Margaret Thatcher, expoentes da direita no mundo na década de 80, como exemplo de estímulo a esse tipo de globalização e livre comércio. Lula disse que a China começou a produzir tudo o que era feito nos Estados Unidos e também na Europa. Não se podia comprar uma única calça, sapato ou camisa que não tivesse a inscrição Made in China, ou seja, fabricado na China. Os chineses copiaram tudo e copiaram com muita habilidade e aprenderam a produzir tão bem ou até melhor que os outros países. Agora que os chineses se tornaram competitivos, tornaram-se inimigos do mundo, disse Lula, irritado, à revista norte-americana. Não aceitamos isso. Não aceitamos a ideia de uma segunda guerra fria. Aceitamos a ideia de que quanto mais semelhantes os países forem tecnologicamente e até militarmente, mais eles precisarão dialogar entre si, porque não tenho certeza se o planeta aguentará uma terceira guerra mundial, disse Lula. Lula está em Moscou, foi se encontrar com o presidente russo, foi acompanhar o desfile militar que marca os 80 anos da vitória da antiga União Soviética sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. São 18 horas e 57 minutos, faltam 3 para as 7 agora. Mensagem aqui do José Carlos. José Carlos não diz de que bairro ele é. Ele sempre escreve, mas não diz de que bairro é, se é de Campina. Deixa eu ver aqui. Ele diz: uma vez conversando com um amigo, ele disse que só anda com o ar-condicionado do carro ligado. Isso aumenta muito o consumo de combustível? É a pergunta que ele faz. Olha, quando você liga o ar-condicionado de um carro, é como quando você liga o ar-condicionado em sua casa. Você faz o seguinte: quando você liga um chuveiro elétrico, quando você liga uma máquina de lavar, faça a seguinte experiência: se você tiver máquina de lavar, chuveiro elétrico ou ar-condicionado na sua casa, você deixa alguém lá na frente do ar-condicionado e vá você para o medidor de energia. Aí veja como é que aquele reloginho do medidor de energia está rodando. Aí grita assim: liga aí o ar. Quando a pessoa ligar, aí você vai ver o que é que acontece no medidor. Ele vai ficar numa velocidade é como se ele estivesse rodando a 20 km por hora. E quando você liga o ar, ele vai para 100 km por hora, entendeu? Parece um disco de vinil rodando numa radiola, numa vitrola. No carro, no veículo, vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, quando você liga o ar-condicionado, qualquer que seja o carro, é mais um motor funcionando, mais uma correia que o motor tem que puxar, entendeu? É claro que vai aumentar o consumo de combustível. Se é muito ou se é pouco, vai depender da potência daquele ar-condicionado, se ele é muito antigo, se ele é dos mais modernos, que consomem menos energia, entendeu? Coisa desse tipo. Agora, o que eu vou dizer a você, Zé Carlos, é o seguinte: quem compra um carro com ar-condicionado, eu até conversava isso outro dia com o doutor Gildo Lima do Nascimento, se você compra um carro com ar-condicionado, é porque você quer ter o conforto do ar-condicionado ligado. É o que eu penso, porque o carro com ar-condicionado é mais caro. Aí você comprar um carro com ar-condicionado e não ligar o ar para economizar combustível, de que adianta? Então compre logo um carro que não tenha ar-condicionado. Aí você vai andar com os vidros baixos, entrando o vento, a poeira, a fumaça, entendeu? Tudo que tem por aí. Agora, comprar um carro com ar-condicionado, pagar mais caro e não ligar para economizar combustível, aí eu acho que é com todo respeito a quem age assim, uma imbecilidade. Semana passada eu fui olhar um carro ali, aí o cara disse: olha, esse carro tem 3 versões, tá aqui a primeira, a segunda e a terceira. Sim, aí você me diga o que é que tem na primeira, o que é que tem na segunda e o que é que tem na terceira. Ele começou a me dizer tudo. Cada carro estava com uma papeletazinha de lado dizendo tudo que ele tinha.
Aí eu olhei os três, fui para lá, vim para cá, fui para o primeiro, o segundo, o terceiro. Voltei para o primeiro. Quanto é isso aqui? Aí ele disse, quanto aumenta do primeiro para o segundo, da letra A para a letra B? Aumenta 20 mil reais. E a terceira lá, a mais completa de tudo que você disse aí, ele disse, vai aumentar mais 35 mil em relação ao primeiro, olha só. É como se fosse aqui, 200 mil, aí o outro 225 e o outro 245, alguma coisa assim. Peraí. Aí eu olhei para lá, olhei para cá, piloto automático. Eu não quero carro com piloto automático. Por quê? Eu quero um carro que eu dirija. Aí para que eu vou pagar 10 mil reais a mais para ter um piloto automático? Se eu é quem quer dirigir o carro. Para mim não faz sentido. Aí o outro, esse carro aqui encosta sozinho. Você para de lado da vaga, pode soltar a direção, aperta esse botão aqui que ele dá ré, vai para lá, manobra, para bem direitinho, não bate no outro carro, nem da frente nem de trás. E não quero. Mas por que não quer? Todo mundo quer. Eu não quero. Eu que sou motorista, eu que tenho que saber fazer baliza, dar ré, entrar sem virar o pescoço, tudo pelo retrovisor. E o cara morrendo de rir. Quero não. Quer que tem mais? Ele disse aqui, ó, controlador de faixa. Você vai daqui para João Pessoa, o carro, mesmo que você cochile, o carro não pode soltar a direção, porque ele não muda de faixa não. E quanto aumenta? Mais 12 mil reais. Quero nada, quem vai dirigir sou eu. Aí o outro, era um monte de coisa que para mim não fazia o menor sentido. Agora um ar-condicionado eu quero, porque aí eu gosto de andar no frescão, eu sou um cara muito calorento, eu quero. Câmara de ré, quero. Esse aqui, mais barato, tem câmara de ré? Tem ar-condicionado? Tem direção elétrica bem molinhas para rodar só com o dedo? Quero também. Pronto, e para que é que eu vou comprar mais caro? Se eu não vou usar nada daquilo. Ou seja, é o que se chama de perfumaria. São acessórios que você pode dizer, o meu carro é completaço, tem tudo. Coisas ali que você nunca vai usar. Aqui dentro da cidade, quem é que vai acionar um piloto automático para manter a velocidade em 80, em 100, em 120, a velocidade que for permitida na estrada? Nunca você vai andar aqui nessa velocidade. Eu não viajo. Eu não vou para João Pessoa, para Recife, para Natal, para cantinho no carro. Para que danado eu quero um piloto automático? Pagar 20 mil a mais? Não. Me venda o mais barato que eu quero, porque tudo que eu preciso ele tem aí. Tem espelho elétrico para dobrar? Tem direção elétrica? Tem luzinha no quebra-sol? Tem. Abre a mala na chave, abre o tanque também, abre. Esse é o que eu quero, o mais barato dos três, porque essas outras coisas que esses outros carros têm aí, nada disso eu vou usar. Então, respondendo aqui ao Zé Carlos, para matar esse assunto, se o seu carro tiver ar-condicionado, deixe de ser amarrado, encha o tanque, ligue o ar-condicionado, até para sua segurança. É muito melhor você andar com as portas travadas, com o ar-condicionado ligado, não vai sentir calor, vai ficar mais confortável. Por causa de 5 mil reais ou 10 mil reais a mais de álcool de gasolina, deixe de ser amarrado, rapaz. Alô, Sueli Policarpo, boa noite, Djalma Neves. Gregório da Ramadinha disse que Jéssica Camarote está lá na Itália. A Globo mandou muita gente. Aí disse que Camarote chamou o William Bonner de César Tralli. Eles estão lá, o Nilson Clava está ali, quem mais? A menina que mora lá na Suíça, Bianca Rotier, mandaram uma equipe grande. Aí você pode perguntar, por que é que a Globo está dando tanta cobertura ao Papa? Não é o Papa, é a Igreja Católica. É para que você, católico, reconheça que a Globo deu cobertura e tal, faz parte, né? Olha, gostando ou não gostando da Globo, já disse aqui neste programa, ninguém pode desconhecer que a Globo é a maior emissora de televisão do país. O que é que tem de errado nisso? De você reconhecer isso? Agora, a linha editorial dela são os donos que estabelecem, não sou eu, nem é você, nem é nenhum empregado. A Globo é a Globo.
As outras são boas? São. Mas nenhuma tem a estrutura que a Globo tem. Se o que ela faz agrada a você ou não, é uma outra história. Agora, vamos dar o seu ao seu dono. Já escutou isso? Rapaz, eu vi uma notícia hoje que vem lá de Minas Gerais, uma coisa absurda, uma coisa que retrata muito bem a época em que nós estamos vivendo. Um moleque de 14 anos de idade, menino de 14 anos, matou uma colega de classe, também de 14 anos, dentro da escola. Levou uma tesoura, meteu a tesoura na menina, matou na hora. Isso aconteceu no Colégio Livre Aprender, no bairro Universitário, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A menina morreu na hora e o moleque fugiu, saiu correndo, foi embora. De acordo com informações do colégio, o aluno do 9º ano do ensino fundamental atacou a menina com uma tesoura durante a aula e depois saiu correndo. O que motivou a agressão, as autoridades não sabem, mas falam que era negócio de brincadeira, de bullying, de apelido, de coisas assim. Um dos professores prestou os primeiros socorros à adolescente imediatamente após o ataque, uma vez que é aluno do curso de medicina. Quando a equipe do SAMU chegou, tentativas de reanimação foram realizadas, mas sem sucesso. O corpo da menina foi encaminhado ao posto médico legal para exames cadavéricos. A instituição enviou uma equipe de policiais e peritos para realizar os primeiros levantamentos sobre o assassinato. Até o meio da tarde de hoje, o agressor não tinha sido localizado. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado devido a esse assassinato. A escola também informou que estava atendendo psicologicamente aos afetados pela tragédia, porque os coleguinhas de classe todos testemunharam essa agressão. O menino de 14 anos, colega de classe da vítima, segue sendo procurado. Até o final da tarde, como eu disse, ele não havia sido localizado. É o fim dos tempos ou não é? Alguém chateia alguém, gente, vou levar uma faca, um estilete, um trinchete, um facão, uma espada ou um revólver. Já aconteceu. Aí chega lá e mata a outra pessoa. Sim, já que provocado pelo Zé Carlos, eu falei sobre negócio de ar-condicionado no carro. Olha aqui, hoje foi divulgado um levantamento das marcas de automóveis que foram mais vendidas nos primeiros 4 meses desse ano. Janeiro, fevereiro, março e abril. Sabe quem está liderando? A Fiat. A Fiat encerrou o primeiro quadrimestre vendendo, olha só, 153.500 veículos. Minha gente, é carro demais, entrando todo santo dia nas ruas do Brasil e nas estradas. Olha, como eu estava dizendo aqui a vocês, eu conversei com um rapaz vendedor de carro, e ele me disse que só nessa concessionária onde ele trabalha, aqui em Campina Grande, a média de entrega de carro por dia tem sido de 10. Ele disse que a concessionária na qual ele trabalha recebe em média 10 carros todo santo dia. Ou seja, duas cegonhas daquela, cada uma com 5. E são carros que já foram encomendados pelos clientes. É chegando e entregando, chegando e entregando. Então, se uma loja apenas, uma concessionária, bota 300 carros por mês aqui dentro das ruas de Campina Grande, você imagina, as ruas são as mesmas, não enlarguecem, não aumentam o tamanho, só que o número de veículos é muito maior, é cada vez maior. Aí vai ter problema de engarrafamento, não tem vaga para estacionar, tem mais batida, mais acidente. Por quê? Porque a maioria não sabe dirigir. Essa é que é a realidade. A marca italiana, hoje a Fiat, ela detém 21% de participação no mercado automotivo brasileiro. A Volkswagen ficou em segundo lugar,
vendeu 111.100 veículos nos 4 meses. A Chevrolet ficou em terceiro, vendeu R$ 76.300. Completando as 5 primeiras, a Toyota ficou, deixa eu ver aqui, em 4º lugar, e a Hyundai ficou em 5º. Muito bem. Sabe quem cresceu em número de carros vendidos? A BYD e a Honda. A Honda saltou 3,52%, de 3,52% para quase 5% de participação no mercado. E a chinesa BYD ampliou sua fatia, vendendo muitos carros nos primeiros 4 meses do ano e ultrapassando a Nissan, a japonesa. Os números revelam uma mudança no panorama automotivo. Marcas consolidadas perdem terreno para as chamadas montadoras orientais, sobretudo da China, com oferta maior de veículos híbridos e elétricos. Pois bem, são 19h12 na Paraíba, 7h12 agora. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Faça a sua declaração do imposto de renda com a equipe da Versátil. Versátil 33413727. É só falar com Ari. Bem-vindo ao Nildo Utcoafir. Há mais de 40 anos, tratamos sua beleza com respeito, espaço de conforto e satisfação, oferecendo a melhor experiência em beleza para você. Unildo Utcoafir, em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Eromarinho, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade.
Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Colégio Autêntico, um mundo de histórias, experiências e conquistas, sucesso e realização presente em cada fase da vida. Da infância à juventude, um projeto de ensino autêntico. Preparamos campeões para a vida. Colégio Autêntico, educação infantil, ensino fundamental e médio, Campina Grande e Patos. A luta contra o câncer não é fácil, por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Hora certa. 7h17. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Muito bem, de volta para falar sobre política. Paulo Roberto já está por aqui. Anchieta, saudações. Você já sonhou que estava em Moscou algum dia, não? Não. Dançando o pagode agora, russo. A música, né? Aquela música eu já dancei. Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga. Pois é, o nosso presidente da República, Lula da Silva, aliás, o casal real, Lula e Janja, o casal está em Moscou, capital da Rússia. E daqui a pouco, no nosso horário, às 1h30 da tarde aqui, mais 6 horas, 7h30 da noite por lá, tem um jantar especial para os ilustres chefes de governo e chefes de Estado que foram convidados pelo presidente russo Vladimir Putin para participar das comemorações da vitória russa ou soviética, como você queira, contra o nazismo. 80 anos, foi lá em 1945. E ontem o pessoal debatendo na televisão, olha, Lula conhece o que da Rússia? O presidente Lula sabe o que sobre o nazismo? Você sabe que aqui ali os caras aproveitam para dar uma tacadinha no presidente. E o jornalista Augusto Nunes disse que Lula não entende nada de Rússia, nem de Segunda Guerra Mundial, nem nada. Vamos ver o trechinho? Vamos lá. Tá aqui. O Lula não tem a menor ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial. Se ele nunca foi a uma aula de história na vida, o cérebro dele é um deserto de informações históricas. Como é que ele vai saber que quando a Alemanha começou a invadir os países ali vizinhos, a Rússia era aliada? Houve um tratado que ele nunca ouviu falar, né, o tratado, o acerto, a negociata beligerante feita entre União Soviética e Alemanha resultou na divisão da Polônia, resultaria na invasão da Tchecoslováquia, na anexação dos Sudetos. Fala isso para ele, ele vai achar que você está falando de algum tipo de prato, né, de gastronomia. Aí eles comeram os Sudetos, engoliram os Sudetos. Ele vai pedir, dá um prato para mim que eu vou experimentar, para ver qual é o gosto. Ele não sabe nada. É uma maldade com o presidente Lula. O presidente Lula disse, olha, desde os tempos de Mikhail Gorbachev, voltando um pouco mais para trás, se você perguntar a Lula o que é Politburo, Praça Vermelha, Lula sabe tudo isso, é maldade do Augusto. Na verdade, os últimos presidentes que apareceram pelo Brasil
Fora Fernando Henrique Cardoso, meu amigo, os outros... Faça como o Humberto de Campos dizia, com os hábitos de futebol, né? E você juntar aqui, tudo talvez não dê um. Para esse tipo de coisa, de conhecimento mesmo, nível de conhecimento... Carência danada. Mas o presidente Lula só tem mesmo hoje esse compromisso do jantar, porque não é brincadeira, passou um tempão dentro do avião até chegar em Moscou, tem que se adaptar ao fuso horário, tá aqui a agenda oficial para você ver agora. Jantar oferecido pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, Palácio do Kremlin. Sabe quem está por lá também? Estava posando ontem, fazendo foto com Vladimir Putin? Sim. Nicolás Maduro. Eu não sei se ele vai bater um papo com o Lula ou não, porque a relação está um tanto quanto estremecida. A primeira-dama do Brasil, dona Janja Lula da Silva, foi 5 dias antes de Lula. Saiu daqui, acho que na sexta-feira passada, levou uma delegação com ela para compromissos oficiais na Rússia e colocou fotos nas redes sociais. Vamos ver aqui? Olha aí, olhando o Kremlin, que é a sede do governo russo. Dona Janja, vamos ver outra? Bonito, lugar bonito, né? Isso aí foi no embarque ou no desembarque, avião da Força Aérea Brasileira, com a Janja e sua delegação. Tem mais? Visitando a Biblioteca Nacional Russa em Moscou. Está pensando que é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recentemente deixou o hospital, descumpriu a recomendação médica e ontem foi para cima de um trio elétrico participar de uma manifestação que está pedindo que se instale aquela... CPI da anistia, a PEC da anistia, né? CPI não, exatamente, seja aprovada. A anistia, etc. e tal. E deu entrevistas também falando sobre a roubalheira aos pensionistas e aposentados do INSS. Bolsonaro na sua tela. Eu nunca fui do lado da esquerda. Confesso que lá atrás, nos anos 90, algumas coisas eu votava com a esquerda. Sim, aconteceu isso aí. E depois eu fui tomando conhecimento que é livre mercado, que é capitalismo, e mudei completamente a minha maneira de ser. O objetivo dessa medida provisória é exatamente fazer o controle. Porque sempre o pessoal inventa uma associação nova, vem o desconto, essas pessoas que recebem até 2.000, 2.500 por mês, são as pessoas mais humildes, pouco conhecimento, não sabe entender o que é aquele desconto. Eu costumo dizer, uma coisa, Ana Paula, é você, por exemplo, eu pegar todo mês R$50 de dinheiro vivo teu, você fica chateada. Mas se descontar o teu contra-cheque, você é uma pessoa humilde, R$100, você não se dá conta disso. Então abusaram da boa-fé das pessoas para fazer essa barbaridade. E repito, nós aqui da direita, o PL, entre muitos outros partidos também, em grande parte, nós assinamos a CPMI. É confusão. E o pior é que ontem a imprensa descobriu que ainda tem gente que está tendo essa coisa descontada, sabe? Ou seja, o roubo continua. Teve aposentados e pensionistas de Belém, capital do Pará, que denunciaram através de advogados que o desconto ainda saiu esse mês. É uma coisa absurda, totalmente absurda. Por aqui, o governador João Azevedo lançou ontem o passe estudantil para os alunos da rede estadual de ensino de algumas cidades, incluindo a capital e Campina Grande. Tem repercussão que a gente mostra agora para você. O governo da Paraíba lança passe livre estudantil e garante transporte coletivo gratuito para 50 mil alunos. Aí estão o governador João Azevedo, um aluno, o secretário de Educação, Santiago Filho, e o vice-governador Lucas Ribeiro. E hoje a agenda é no Sertão. Muita coisa, vamos mostrar? João Azevedo inaugura obras e abre o ciclo de plenárias do orçamento democrático na região de Itaporanga. E a agenda começou agora há pouco, Anchieta, em Patos. O governador João Azevedo inaugura obras hoje em 5 cidades do Sertão: Patos, Itaporanga, Piancó, Santana dos Garrotes, que é a terra de João Pinto, nosso colega, e Nova Olinda. E ainda abre o ciclo do orçamento democrático estadual em Itaporanga. Entre as obras que estão sendo inauguradas estão o Centro de Formação de Professores de Itaporanga, o Centro de Hemodiálise do Hospital de Piancó e a PB 356, que liga Santana dos Garrotes a Nova Olinda e Tavares. Correndo, né? Correndo, João Azevedo entregando muitas obras por aí. Pelo andar da carruagem, o homem vai mesmo ser candidato ao Senado. Olha aqui. Você sabe que dona Alana Galdino tomou posse no Tribunal de Contas do Estado, é a nova conselheira, e vai lembrar também, com a nossa ajuda, com o nosso auxílio, que um pouco antes dela ser indicada, o deputado Tião Gomes desistiu.
Lembra disso? Isso. Anunciou publicamente que estava desistindo, e desistindo não só de concorrer à cadeira do Tribunal de Contas do Estado, mas também dizendo que se aposenta da vida pública, que ano que vem não disputa mais uma cadeira na Assembleia. Eis que ontem, poucos dias depois da posse de Alana Galdino no Tribunal de Contas do Estado, primeira mulher conselheira na nossa Corte Estadual de Contas, uma filha de Tião Gomes, Ana Aparecida Perazzo Gomes, foi nomeada chefe de gabinete de Alana Galdino. Olha aqui, após pai desistir de vaga, filha de Tião Gomes é nomeada para gabinete de Alana Galdino. Você vê a foto aqui do deputado Tião Gomes e a filha dele, Ana Aparecida Gomes Perazzo. Se o cargo de conselheiro é vitalício, chefe de gabinete, trabalhando de acordo com... Foi conjunto ali. Vai junto, a vida toda. É verdade. Não é? Boca maldita de hoje. A boca maldita vem do nosso Supremo Tribunal Federal. Ontem os ministros debatiam a possibilidade de um aumento de pena para quem chame outra pessoa de ladrão. Aliás, eu vi nas redes sociais a seguinte reflexão, presta atenção. Daqui a pouco aqui no Brasil, se alguém lhe roubar e você chamar o sujeito de ladrão, ele vai lhe processar e você é que vai preso. Isso está nas redes sociais, não é da minha lavra. Mas os ministros Flávio Dino e André Mendonça, o terrivelmente evangélico, debatiam sobre isso. O André Mendonça dizendo que deve continuar como está. E o Flávio Dino dizendo que tem que endurecer a pena para quem chama outra pessoa de ladrão. Olha só. E nós separamos essa boca maldita de hoje e você acompanha agora. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, a pessoa vai responder consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto do penais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder, ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Crime na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra por um apenamento. Ministro, uma pequena observação. Está vendo aí o negócio? Discussão na alta corte judicante do Brasil. E o pessoal vê tudo isso, colocou nas redes sociais que daqui a pouco o sujeito pode lhe roubar e se você disser fulano é ladrão, quem vai preso é você. Não vai demorar não. Está caminhando para isso. É o Brasil. É isso, Cheta. Amanhã você estará aqui com o Bruno Moraes. Você vai ao Vaticano? Vou, Cariri. Um abraço para o viagem. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado. Bem, chegou a hora de ir a Brasília. Outras notícias da capital federal, direto de Brasília, Napoleão de Castro. Grande abraço, Anchieta. Cumprimentos a você, Paulo Roberto, toda a nossa equipe. Abraçar e cumprimentar. Meu boa tarde a você, telespectador do Em Dia, nesta quinta-feira. A gente retorna de Brasília, atualizando sempre os temas importantes aqui na capital federal. Ontem a gente acompanhou a solenidade de posse do novo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira, um pernambucano, paraibano. Ele nasceu em Pernambuco, mas muito tempo radicado na Paraíba, que assumiu ontem o Ministério das Comunicações. Solenidade extremamente concorrida no próprio Ministério, com diversos ministros de Estados, autoridades do Congresso Nacional e de diversos setores do país. Quem esteve presente, nós conversamos com ele, foi o prefeito Bruno Cunha Lima, representando não só a nossa cidade de Campina Grande, como também a Frente Nacional de Prefeitos, que ele é vice-presidente. Conversamos de Siqueira à frente do Ministério das Comunicações. A chegada de Fred ao Ministério para fazer a sucessão de Juscelino, que vai avançando em áreas estratégicas. Campina, por exemplo, construiu nesse tempo parcerias através de rede de fibra ótica, expansão dessa rede,
levar conectividade móvel para alunos, enfim, diversas conquistas. E nós conversamos com exclusividade com o ministro das Comunicações, o novo ministro, levando também o desejo de muita sorte na frente da pasta do nosso grupo, da Rede ITA, e ele falou para os paraibanos desta forma. Com certeza é uma honra, um orgulho para a gente poder construir esse caminho do Ministério, suceder o ministro Juscelino. A ideia é justamente trabalhar pela Paraíba, trabalhar pelo Nordeste, levar mais conectividade justamente para atender as comunidades ainda desassistidas, como também apoiar a radiodifusão, entender as demandas do setor para contribuir e apoiar o setor. As informações de Brasília, exclusivo para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro. Você acompanhou a coluna política do Em Dia da Rede ITA de televisão aqui no Cidade em Revista. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meus amigos e minhas amigas, o Rio de Janeiro continua lindo, mas está cada vez mais violento. É uma guerra que está acontecendo no Rio. Não há mais lugar tranquilo na cidade maravilhosa. Ao voltar da Argentina, onde tinha jogado ontem à noite, o goleiro do Flamengo, Rossi, que é argentino, estava com seu motorista esperando no aeroporto do Galeão. Chegou, desceu do avião, entrou em seu carro e lá ia o motorista conduzindo o goleiro pela chamada linha amarela. 5h30 da manhã de hoje, amanhecendo o dia. Bandidos metralharam o carro, metralharam. E se o carro não fosse blindado, provavelmente o goleiro e o seu motorista teriam sido mortos. O Flamengo divulgou uma nota oficial que diz o seguinte: ao desembarcar no Rio de Janeiro por volta das 5h30 da manhã de hoje, retornando para suas casas após a partida na Argentina, válida pela Libertadores da América, alguns automóveis de jogadores do clube sofreram tentativa de assalto na linha amarela à altura de Bom Sucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes ou pessoas que estavam nos veículos se feriu. Todos os jogadores que se envolveram no problema já se encontram em suas residências. Pois é, vai fazer o quê? Não tem o que fazer no Rio de Janeiro, porque deixaram a bandidagem tomar conta. E depois que o bandido toma conta, é muito difícil o governo retomar o controle. E isso em qualquer área. Infelizmente, a situação de violência no Rio de Janeiro chegou a esse ponto. De Brizola para cá, todos os governadores são culpados. Ele que já morreu, outros que já morreram, os que passaram e o que está. Todo mundo culpado. Olha aqui, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, disse hoje que vai entrar com uma ação cautelar visando bloquear os bens de 12 entidades que foram criadas somente para roubar pensionistas e aposentados do INSS. Cumprindo a determinação do presidente Lula, estamos apresentando uma ação cautelar inominada com pedido imediato de bloqueio de bens contra 12 entidades associativas que foram criadas, credenciadas e operaram durante alguns anos em diferentes governos para lesar pensionistas e aposentados no que nós chamamos de organização criminosa sofisticada, que contou com agentes públicos e privados. Além dele, também estavam presentes hoje nessa entrevista o presidente do INSS, Gilberto Valer, Vinícius de Carvalho, que é ministro-chefe da Controladoria Geral da União,
e o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Eita! Quanto será que esse povo tem em bens? Porque essa história, para mim, continua mal contada. O grosso do dinheiro está na mão de alguém, e até agora esse alguém, ou como diz um amigo meu, esses alguém não apareceram. O rolo é grande. Quem vai terminar pagando toda essa roubalheira sou eu e é você. Vão pagar com o nosso dinheiro. Mensagem aqui de professor Walter Carneiro. Paulo, Lula agora virou conservador, só fala em Deus, em pátria, em família. Sei lá, tem que perguntar a ele. Manda a pergunta para o Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. É o Wagner, de Lagoa de Dentro. O William Bonner diz que Gerson Camarote é especialista em conclave, na cobertura para saber quem seria o novo Papa. A Globo ficou perdida sem saber qual era o nome do Papa. Enquanto isso, em segundos, estava nas redes sociais. Olha, não sei, né? Não vi essa matéria. Agora, o pernambucano Gerson Camarote é aqui de Recife. Ele realmente entende muito de Igreja Católica. Foi o primeiro repórter a entrevistar o Papa Francisco. Logo que Francisco foi escolhido Papa, ele veio aqui para o Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. Lembra disso? E Camarote foi o primeiro repórter do mundo a entrevistá-lo. Ele é um estudioso de Vaticano. Agora, ali, na condição em que eles estavam, é diferente de nós que, vamos dizer, estávamos à frente de um televisor, bem sentado em casa ou deitado. Você vendo aqui, ali o sujeito está vendo alguém na janela, não sabe o nome ainda, entendeu? Cobertura ao vivo é sempre algo complicado. E conforme eu expliquei ontem aqui no programa, o pessoal estava sofrendo muito ali naquela cobertura por conta da internet super congestionada. Gente do mundo todo fazendo a cobertura e peregrinos fiéis do mundo todo mundo com o celular ligado ao mesmo tempo, aí aquilo congestiona, derruba, irrita, entendeu? Só sabe o que é fazer uma cobertura ao vivo, sobretudo externa, quem já fez. Eu sei mais ou menos como é. O doutor Wilson Siqueira diz que está no Paraguai. Ai, meu amigo, Paraguai. Pois é. Já fui ao Paraguai. Cheguei no Paraguai, eu, Humberto de Campos e Fernando Heleno. E a gente lá pichinchando na época para comprar videocassete, lá em Pedro Juan Cavaleiro. Humberto pichinchando, lá vai, o Paraguai chamou, foi a gente de ladrão. Brasileiro, tudo ladrão. Olha só, se no Paraguai a nossa fama é essa, imagina nos chamados países de primeiro mundo, hein? Vou jogar Leão no jogo do bicho. O nome do Papa agora é Leão. Não é mais Chico, não. Tá certo. Paulo Roberto aqui em Patos. Estou lhe ouvindo agora no bairro Jatobá. Uma criança se afogou na piscina da casa. Oh, rapaz, que tristeza. Agora, o que eu posso dizer quando vejo uma notícia dessa, sabe o que é? Nem foi o primeiro, nem vai ser o último. Sabe por quê? Negligência dos adultos. Negligência da mãe, negligência de quem estava em casa tomando conta dessa criança. Criança, você não pode tirar o olho um minuto. Criança é inocente, não tem noção de perigo. Aí depois que acontece a desgraça, lá vem. Criança vai para a garagem, para debaixo do carro. Quantos pais já mataram o filho? Liga o carro, sai, o guri está escondido debaixo do carro. Não tem noção de perigo. A falha, o erro, o pecado aí é do adulto que estava tomando conta, ou babá, ou mãe, ou pai, ou irmão mais velho, seja lá quem for.
Aqui a Neide. Paulo Roberto, quais são os planos de saúde pelos quais o Hospital Help atende? Minha filha, eu não sei lhe dizer. Eu só sei que Unimed não entra lá. Bradesco Saúde é um dos. Agora você vai no Google, coloque assim, Hospital Help, planos de saúde que aceita, aí vai aparecer todos. Eu sei que Bradesco Saúde recebe. Tem mais aqui. Paulo Roberto, a empresa que organiza o maior São João do mundo vai exigir diploma de jornalista para acesso ao Parque do Povo. Eu hoje escutei alguma coisa a respeito. Agora, o que eu tenho a dizer sobre isso aqui é o seguinte, é que tem tantos jornalistas falsos por aí, tanta gente dizendo que é jornalista sem ser, só para entrar de graça em casa de show, num ambiente como o Parque do Povo, gente que bota um blog na internet, um site, seja lá o que for, se dizendo jornalista, que a empresa, ou dono de casa de show, dono de clube, desses eventos todos aí, tem que inventar alguma coisa para filtrar. Senão vira uma bagunça, um cabaré. Parque do Povo está nessa situação, pelo que a ouvinte está dizendo aqui, a Neide. Eu vi isso no Campo do 13, a última transmissão que a gente fez lá no estádio Getúlio Vargas, em um jogo do 13, uma fila, a gente estava instalando ainda os equipamentos aí em cima daquela marquise do PV, lá vem uma fila de pessoas, todas vestindo roupas pretas. Eu lembrei daquela operação Bacurau. Você lembra da Bacurau, que era os policiais militares eram todos de preto, e ao mesmo tempo eu pensei que fosse uma dessas empresas de segurança que o 13 tinha contratado para ajudar na segurança ali do jogo e tal. Aí eu perguntei a um colega de televisão, quem é aquela turma ali? Eram umas 18 ou 20 pessoas, moças e rapazes, todo mundo de preto, calça preta, camiseta preta, lá vai. Aí eu perguntei, o que é aquilo? Ele disse, é um blog. Blog? Que blog é esse? Não, um blog aí desse que inventaram agora para fazer cobertura de jogo. Aí vem aquela fila de gente para entrar de graça, entendeu? Não sabe o que é um escanteio, pergunta o que é um impedimento, pergunta o que é um lateral. Não tem noção de nada. Então, desse mesmo jeito, o pessoal me diz que é nas casas de show, é no Parque do Povo. Lá vem aquela fila, aí imprensa, que é para entrar de graça. Ousado e jornalista. Então, eu não sei se esse vai ser o critério, mas tudo o que a empresa que está organizando o São João no Parque do Povo fizer para filtrar, tem meu apoio. Tem meu apoio. Virou uma esculhambação esse negócio de dizer que é da imprensa que vai fazer cobertura. Qualquer pé rapado, analfabeto, de pai, mãe e parteira, começa a escrever coisa tudo errado na internet, Instagram, não sei o que, YouTube, aí, jornalista. Eu sou jornalista. Você é vigarista para mim. O doutor Gildo Lima do Nascimento deve ter dado uma risada agora. É uma bagunça. Saia o sujeito por aí dizendo que é advogado, sem ser. Vai preso. Vai preso. Vão dizer logo que ele é um falsário, entendeu? Que está praticando estelionato, é um charlatão, está enganando o povo da cadeia. Sai dizendo que é médico, sem ser, dentista, engenheiro. Agora, jornalista, todo mundo diz que é. Conversa. Eu só queria que só deixasse entrar um por cada veículo de comunicação autorizado, credenciado pela empresa. Pronto, estava resolvido. Campo de futebol, faz tempo que eu não vou. E só vou quando vou ganhar dinheiro. As últimas vezes em que eu fui transmitir jogo pela televisão, chegava lá, que tanta gente ali, é tudo para fazer a cobertura. Umas menininhas, sabe, tudo organizadinha, jeitosinha, entendeu? Blusinha decotada, bom de ver. Para onde é que vão? Para o vestiário, pelos jogadores. E aqueles ali, diz, é colega teu, o rapaz dizendo a mim, tudo colega teu, que gosta de ver o jogador nu tomando banho depois do jogo no vestiário. E diz que está assim agora. Cada um tem um blog, aí vão ver os jogadores tomando banho para medir, não sabe? Calcular mentalmente o tamanho, a dimensão do pacote. Todo mundo dizendo que é repórter, que é jornalista. Aí virou uma bagunça danada. O que é que tem mais aqui? Paulinho, estou lhe ouvindo em Pocinhos. A federal veio aqui hoje e prendeu 2. Eles estavam recebendo dinheiro falso pelos correios, notinhas de 100. Foram levados para a jaula. Não brinque não, Major. O outro pergunta, o que é que o deputado Rui Carneiro vai fazer na comitiva de Lula à China?
Tem que perguntar para ele. Tem que perguntar para ele, porque é o seguinte, Janja foi na frente, naquele avião grande da FAB, aquele avião que foi buscar o pessoal na faixa de Gaza, lembram lá no Egito? Foi naquele avião grandão, que cabe 200 e tantas pessoas, Janja com a comitiva que ela formou, e dava para ir dançando dentro do avião, vago, nada desse povo levou para lá. Aí Lula foi agora atrás, levou outro bocado, né? Inclusive o presidente do Senado. Mas tem um terceiro avião que vai decolar nesse fim de semana com destino à China. Aí vão encontrar Lula na China. Empresário, gente que vende carne, que quer vender mais soja, milho, essas coisas aqui do Brasil, lá para a China. Aí um bocado de deputado foi convidado. Ui, Carneiro. Ai, meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você, viu? É bom demais, né? Abílio José disse, ei, eu tô sabendo, com NO no final, é dessa laia, é desse time aí, uma fila, uma menininha jeitosinha, rapaz, bonitinha, boa de ver, agora, meu Deus do céu, dá pena, sabe, o nível que nós temos hoje desse pessoal. São 19 horas e 46 minutos na Paraíba, eu já falei o que tinha que falar, já falei o que nem deveria ter falado. Minha amiga professora Geovita Maranhão está em Desterro, agora escutando o programa. Um abraço para ela, para a família. Amanhã, sexta-feira, teremos o Ponto a Ponto na Rede ITA de televisão. E eu vou entrevistar, presta atenção, meu amigo e minha amiga, o doutor Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, delegado de polícia, militar do Exército Brasileiro, professor do curso de Direito, juiz de Direito e depois desembargador. Se aposentou em outubro do ano passado. Deve dar uma excelente entrevista amanhã às 7h30 da noite, com reprise no sábado ao 12h30. Vamos pedir as bênçãos para todos os que ouvem o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado. Eu faço aquele lembrete. Jamais teremos outra quinta-feira com a data de 8 de maio de 2025, porque cada dia é único. E eu espero que você aí esteja aproveitando este dia muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. É o dia número 128 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 237 dias deste ano da graça de 2025. E está aqui o Alfredo perguntando se eu gosto de assistir na televisão as falas do padre... Não sei, que nome é esse aqui, meu Deus? Padre... Entendi não. Padre Mangote. Fulano de... É Manzote, rapaz, não é Mangote não. O padre pode até ser Mangote, mas o nome dele é Manzote. Aquele padre que tem um programa. Não sou muito chegado, não. Eu só gostava mesmo de Padre Zezinho cantando. Esses outros padres por aí ficam enrolando o tempo todo. Lembre-se, amiga, lembre-se, amigo. É Reginaldo Mangote. Ele escreveu Mangote. Quem chamava era o deputado Armando Abílio. Armando Abílio uma vez resolveu botar o programa desse padre na Rádio Cidade. Aí chegou para mim com aquele jeitão dele. Aí disse, Paulo, quando terminar, eu disse, doutor Armando, eu não sei, agora é Manzote, eu pensando que era Mangote. Então, lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção de estar. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista.
Paulo Roberto, Cidade em Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através desse bate-papo, dessa troca de ideias, dessa interação nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica transmitindo às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos canções maravilhosas, músicas das antigas, páginas musicais que hoje em dia as emissoras comerciais praticamente nem tocam mais. Os nossos próximos encontros estão agendados da seguinte forma: amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem coluna política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. E às 7h20 da noite de amanhã, 7h20, 7h30, teremos o Ponto a Ponto, na entrevista com o Dr. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria. Faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10.